E aqui continuando ainda, né, falando de Davi, em 1 Samuel agora 22, capítulo 22, vai dizer assim, Davi se esconde, né, através daquilo, e foi comentado que ele teve que usar uma estratégia para sair da presença daquele outro rei. Aí Davi se esconde na caverna e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele, e ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com eles 400 homens, né? Foi Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas, deixe estar, e disse o rei, deixe estar meu pai, a minha mãe, convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com eles todos os dias que Davi esteve lá no forte. Porém, o profeta, né, Gade disse a Davi, não fiqueis naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e se foi para o bosque de Herete. Então, meus queridos, né, Davi aqui, ele se encontrou numa situação e ali encontrou outras pessoas com situações piores do que ele, e ele se fez chefe, né? E muitas vezes, meus queridos, na nossa vida, Deus nos mostra uma saída, né, diante de uma dificuldade, mas Deus coloca algo que a gente não espera. Davi não esperava estar com aqueles homens muito problemáticos, mas foi ali que Deus usou aqueles homens para ajudar Davi. Olha que maravilha, Deus é tremendo. Deus, ele usa estratégias para a nossa vida que a gente nem sabe. Às vezes hoje você está vivendo um momento da sua vida que você não esperava estar passando, como Davi passou, né? E ali Deus coloca pessoas para te ajudar, pessoas que você até atrás achou desqualificada, pessoas que não eram até mesmo do seu propósito na sua vida, mas foram esses que ajudaram Davi. Pessoas para a sociedade desqualificadas, pessoas problemáticas, mas foram esses que ficaram com Davi, né? Porque quando Deus tem propósito, queridos, ele usa de maneira que a gente não sabe, para que venha nos ajudar. E foi assim com Davi. Aqueles homens foram leal a Davi. Ficaram com ele ali, né? E dali eles foram, né? E ali Davi levou também a família dele, né? E para o rei Moabita, olha só, né? Para ficarem aí com o pai, com a mãe, né? Para se assegurar que os inimigos não venham atacar, né? A família dele, né? Porém, o profeta Gade aqui, né? Fala, né? E disse a Davi, não fiqueis naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e se foi, né, ao bosque de Herebe. Olha só, Davi era obediente. Davi sabia, né, que ele tinha um propósito, ele estava entendendo, porque se ele não entendesse, ele não ia de maneira nenhuma obedecer, né, aquele profeta, né. O profeta chegou e falou, vai embora, sai daí, né, porque você corre perigo ainda. Quer dizer que todo o tempo Saul perseguiu a Davi, mas Davi, ele não fez nada contra Saul. Ele entregou tudo nas mãos de Deus, ele fugia sim, para preservar a sua vida. É como nós, quando nós temos um problema, alguém ou alguma situação, nós tentamos reverter aquela situação, mas também saindo, né? Não fugindo, que eu digo assim, no caso de Davi, foi perseguição. Mas também, nas vezes, na vida, acontece sim perseguições. Hoje nós vemos tantas coisas acontecer, tantas coisas tristes, que às vezes o perseguidor acaba encontrando a vítima, né, meus queridos? Coisas terríveis estão acontecendo por a falta de amor. E não deixa de ser aqui. Saul se revoltou porque ele perdeu o trono por falta de irresponsabilidade dele, porque ele não quis obedecer a Deus. E aí muitos já são assim, quando eles perdem alguma coisa, jogam as suas frustrações em cima de outros, que não tem nada a ver.
Davi foi eleito, sim, rei, porque Deus viu em Davi que ele era suficiente para ser rei. Mas Saul perdeu por desobediência. E isso não deixa de ser uma realidade na nossa vida. Meus queridos, só quem ganha é quem é obediente. Os desobedientes sempre acontece algo, ou para ele se reverter da desobediência, ou para ter uma vida, infelizmente, infeliz, tá bom? Quero aqui deixar essas palavras. Vocês leiam o texto da melhor forma possível, porque muitas vezes a gente não pode, assim, se estender, né? Por falta do tempo mesmo, do vídeo e tudo, né? Então, que Deus abençoe vocês, né? E reflita nessa palavra de Davi. Na nossa vida nós temos vários tipos, queridos, de perseguição. Não só de pessoas, mas de problemas. Muitas vezes é problemas também que nós mesmos procuramos para a nossa vida por falta de irresponsabilidade nossa, né? Por falta de vigilância, por falta de sabedoria, de vez em pedir a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, nós colocamos a nossa própria vontade. Aqui não. Aqui no caso de Davi foi diferente. Ele fazia o que era certo, ele fez o que era certo. Mas no fim ele teve vitória. Foram 40 anos, né? Nesses 40 anos, eu creio que nesse tempo todo ele foi perseguido, mas ele foi feliz. Deus deu vitória. E é isso que acontece na nossa vida. Quando nós perseveramos, nós ficamos em obediência, nós nos afastamos do mal, como Davi fazia. Ele não fez nada para Saul, porque o próprio mal que Saul queria para ele caiu sobre ele mesmo. É assim. Quando as pessoas nos desejam mal, quer dizer, eles estão desejando para si mesmo. Não é para nós, tá bom? Davi aqui, ele teve paciência, ele fugiu, se fez de louco, né? Porque era o propósito de Deus na vida dele. Não pela vontade própria dele, porque ele estava aqui dirigido, né, pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi um homem obediente, mesmo diante das circunstâncias que depois também ele desobedeceu, nós sabemos a trajetória, que é para aquele que conhece Davi, mas ele também teve as consequências dele, né? Ele era menino dos olhos de Deus, mas nem por isso Deus deixou de trazer consequências para Davi, nem tirou a espada da cara dele. Deus ainda falou que não tiraria. E ali aconteceu muitas coisas na vida de Davi, como não é, né? É diferente da nossa vida, né? Se a gente não obedecer a Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos e fiquem com essa palavra. Que Deus abençoe.